Comprar para cada aluno um excelente tablet e modernizar toda a escola com a mais avançada tecnologia das nuvens. Aqui o cheque, pega o cheque. Boboro! E com esta aliança, uniremos esses antigos clãs beligerantes. Agora mesmo. Não, 2 terços não, metade. Agora tem 1/3 cada, olha aí. Agora tá aprendendo. Eu sei a resposta! Para alguém cujo cabelo do pai tem formato de M, isso é mole. No episódio de hoje, após sofrerem uma derrota humilhante para uma escola rica, diversos investidores resolvem transformar a escola de Springfield em um polo tecnológico. No entanto, o plano não sai como esperado. E Lisa acaba descobrindo um novo método de aprendizado graças ao zelador Willie. Fascinada pela descoberta, ela convence Skinner e o superintendente a aplicarem esse método na escola, fazendo com que os alunos comecem a aprender de verdade. O Willie aceita se tornar o treinador da equipe de matemática. Assim, eles conseguem uma revanche contra a escola rica, vencendo o torneio graças a Bart, que resolve uma questão extremamente difícil, utilizando a calvície de seu pai como exemplo. Você matou o Simpson, Morty! Não. O episódio tem início com Skinner conduzindo sua equipe de matemática para um campeonato. Skinner comenta com os alunos que eles já podem vestir as blusas do time, pois acredita que aquele é um local seguro para isso. Lisa e sua equipe colocam os uniformes, mas Nelson surge repentinamente e bate neles. Mais tarde, Homer comparece ao evento e avista uma mensagem contendo uma piada matemática. Homer começa a rir, mas descobre que, na verdade, era apenas um cachorro dentro de uma caixa. Já no evento, a competição se inicia e um professor anuncia as equipes participantes. Ele observa que a equipe de Lisa não consegue nem realizar um toque de mãos normal. O professor explica que a equipe de Lisa enfrentará a equipe das crianças mimadas, que estudam em escolas particulares e possuem muito dinheiro. Um dos alunos ricos pergunta a Skinner se ele entende de matemática. Skinner fica sem resposta e o garoto começa a rir da cara dele. Ângulo reto disse pro ângulo mais aberto. Conhecendo essas crianças, eu nem sei o que dizer. Você é obtuso. O professor anuncia que eles receberão convidados que criaram invenções incríveis. Ele explica que esses convidados foram os responsáveis por desenvolver um aplicativo para procurar outros aplicativos no celular, o que foi um sucesso de vendas e os deixou milionários. Um dos inventores relata que há um ano eles eram apenas nerds sem namorada vivendo no porão das mães, mas que agora continuam sendo nerds, porém morando em mansões enormes e sendo donos de times esportivos. O professor pede para a turma se acalmar e comenta que ali está um homem que também adora contas. Krusty aparece e questiona se ele não havia falado sobre pontas. Krusty comenta que odeia contas, mas está presente porque o público o ama. Ele explica que, assim que sair dali, irá para um bar para esquecer que tudo aquilo aconteceu. O professor explica que as duas equipes produziram vídeos ilustrativos para mostrar como são suas escolas. Ele exibe primeiro o vídeo sobre a escola de Springfield. No vídeo, o narrador conta que a escola foi originalmente criada para ser um depósito de bacon, mas acabou sendo transformada em uma instituição de A ensino. escola primária de Springfield foi originalmente projetada como um depósito para bacon defumado e em algum momento foi transformada em escola. Skinner comenta que nos dias muito quentes, ele começa a sentir cheiro de gordura de porco saindo pelas paredes. O superintendente manda Skinner calar a boca e parar de reclamar da escola. O professor anuncia a outra equipe. O vídeo da equipe adversária demonstra que eles são muito ricos e conseguem manter a escola totalmente tecnológica. Lisa se levanta e comenta que eles podem comemorar agora, mas que a humilde escola de Springfield vai surpreender a todos. Mais tarde, a equipe adversária celebra a vitória. O superintendente comenta desolado que eles não conseguiram marcar nenhum ponto sequer. Vamos surpreender todos vocês! Ei, Lisa, não fizemos um ponto sequer. Isso foi surpreendente. Lisa começa a chorar perto dos pais. Marge tenta consolar, dizendo que Lisa conseguirá vencer na próxima vez. Lisa responde que eles não têm como competir contra aquela escola, que é muito rica e onde cada criança possui seu próprio notebook. Homer comenta que o choro de Lisa é pior do que as histórias tristes sobre o destino de antigos atores mirins. No dia seguinte, os inventores visitam a escola de Springfield. Um deles explica que comprará um tablet para cada aluno e modernizará toda a estrutura escolar para que fique da melhor forma possível. Um dos inventores entrega um cheque e comenta que fará todo o investimento possível com aquele montante. Skinner vai até a sala de aula e recolhe o projetor. A professora pede que ele devolva o material, pois ela o utilizaria durante todo o semestre.
Skinner explica que eles não precisarão mais de filmes antigos sobre os estados, porque agora a escola será totalmente digital. A professora comenta que o sindicato dos professores não apoiará essa ideia. Skinner explica que, com a escola digital, o trabalho deles será reduzido. A professora fica surpresa e comenta que não sabia que isso era possível. As reformas na escola começam e tudo vai sendo modernizado rapidamente. Laboratório de impressão 3D. Skinner demite alguns professores e comenta que finalmente poderá contratar docentes bonitos e atraentes para a escola. Um professor sai da sala furioso, reclamando que, na sua época, ele era o único que compreendia a osmose. Skinner manda ele se danar e ir embora. Skinner pega alguns livros e os entrega para Willy. Ele explica que, após a digitalização de todo o acervo, não precisarão mais daqueles livros físicos. Willy pergunta se não seria mais fácil apenas rasgá-los. Skinner comenta que eles ganharam um incinerador industrial e que precisam utilizá-lo. Willy concorda e começa a queimar todos os livros. Skinner comenta que aquele é um som agradável, vindo de uma máquina. De repente, um robô começa a passar pano limpando o chão. Willy pergunta o que é aquilo. Skinner explica que não queria deixá-lo de fora da revolução digital e que aquele robô é a nova supervisora de Willy. Willy comenta que não receberá ordens de uma máquina. Skinner responde que o robô não fala, mas que algum dia ele conseguirá fazer isso. Revolução digital. Willy, sua nova supervisora. Eu vou receber ordens de uma máquina. Ela não fala, mas ainda pode aprender. Mais tarde, Skinner apresenta as novas tecnologias para os alunos. O professor de música tenta organizar uma orquestra digital, mas não obtém sucesso. Ele questiona se existe alguma tecnologia capaz de fazer uma criança sem talento tocar um simples triângulo. Skinner explica que eles passaram 50 anos presos nos anos 60 e que agora passarão mais 50 atolados no mundo digital. Willy liga todos os servidores, permitindo que os alunos usem suas tecnologias. Nelson começa a ver algo sobre química, mas logo muda para uma série violenta. Skinner percebe e comenta que Nelson não deveria conseguir sair da rede protegida deles. Nelson responde que Skinner não deveria ter colocado a palavra senha no lugar da senha. Skinner explica que aquele era o nome da rua onde ele cresceu. De repente, todos os alunos começam a assistir séries ao mesmo tempo. O superintendente questiona se Skinner conectou os servidores a um estabilizador. Skinner responde que conectou todos a um bom filtro de linha. O superintendente chama Skinner de idiota e explica que estabilizadores são sempre filtros de linha, mas que o contrário nem sempre é verdade. Estabilizadores, não foi? É claro, filtros de linha. Idiota! Os estabilizadores são sempre filtros de linha, mas o contrário não acontece! De repente, toda a tecnologia queima, causando um enorme surto elétrico. Burns pergunta ao seu assistente se foram eles que causaram aquilo. O assistente responde que não foi dessa vez. Burns ri e comenta que gosta quando eles não são os responsáveis. No dia seguinte, a turma de Lisa está sem nada para fazer, pois toda a tecnologia foi destruída. A professora começa a falar sobre assuntos aleatórios. Lisa pergunta se ela está dando aula ou apenas falando tudo o que vem à mente. A professora coloca a mão na boca e finge ser um diretor chamando-a. Ralph pergunta como ela consegue fazer aquilo usando a mão. A professora responde que isso não interessa a ele e manda ele abaixar a cabeça. Ralph fica feliz e comenta que a mão conversou com ele. Na aula seguinte, a professora explica que eles não têm computadores nem nada para digitar, mas que usarão marshmallows para isso. Ela ensina como podem digitar usando os doces. A professora pede para Nelson parar com aquilo. Nelson comenta que aquele é o seu jantar e que está comendo bife. Falta um pouquinho de molho. Em outra turma, a professora conta uma boa notícia. Conseguiu achar um vídeo educativo para passar para eles pelo celular. Ela pede para todos se juntarem para assistir ao filme na pequena tela. Lisa tenta se aproximar, mas não consegue ver nada. Então, ela vai até a janela e observa Willy mexendo em um canteiro. Mais tarde, Lisa vai até Willy para ver o que ele está fazendo. Willy questiona se ela foi até ali para zombar dele. Ele comenta que ela veio apenas para rir de como ele precisa trabalhar debaixo do sol quente para receber uma pequena quantia de dinheiro que será gasta em bebida. Lisa responde que não foi ali para zombar. Ela explica que veio apenas para passar o tempo com ele. Lisa pergunta o que é o objeto que ele está usando. Willy explica que aquilo é seu bastão de medição da época dos druidas. Lisa fica maravilhada e pergunta se Willy pode explicar como o instrumento funciona. Ele conta que cada nó na madeira equivale ao comprimento de uma bexiga de ovelha e que com aquilo consegue medir várias coisas diferentes. Lisa ri
e comenta que vai abandonar o sistema métrico e passar a usar o sistema gástrico para aprender aquilo. Totalizando 163 guisados quadrados. Adeus, sistema métrico. Estou aprendendo o sistema gástrico. A cena muda para Skinner e o superintendente tentando montar os livros que foram queimados. Skinner comenta que finalmente conseguiu montar uma página. O superintendente pede para ele colar a página e deixá-la guardada, já que aquilo é o máximo que conseguirão fazer. De repente, Lisa aparece e explica que Willie ensinou que com a perda da tecnologia, eles poderiam transformar a escola em uma escola Waldorf. O superintendente questiona se aquilo seria igual a um hotel. Lisa nega e explica que a educação na escola Waldorf foca em brincadeiras e em um ensino diferente, onde os alunos acabam aprendendo mais do que em uma escola convencional. Lisa tenta explicar sobre o ensino médio, mas é interrompida pelo superintendente, que comenta que aquilo já não é problema deles, já que, depois da 6ª série, os alunos saem da escola. Skinner acha interessante e pergunta se aquele ensino é baseado no livro onde se procura a pessoa com o chapéu. Tchau e benção. É isso aí, Skinner. Parece bom, mas eu tenho mais uma pergunta. Isso é baseado no livro onde se procura o cara de chapéu? Mais tarde, Lisa explica que eles terão aula de culinária e que deverão sujar as mãos para aprender na prática como as coisas são feitas. A cantineira questiona como eles podem fazer 360 hambúrgueres se tem apenas meio quilo de carne moída e pergunta quantos amendoins de isopor ela deve adicionar à mistura. Um dos alunos comenta que ela deverá adicionar exatos 36 amendoins para cada hambúrguer. A cantineira comenta que eles são muito espertos para uma turma tão jovem. Na outra sala, a professora explica que eles não precisam levantar as mãos para fazer perguntas e que devem perguntar apenas o que vier à mente. Lisa começa a fazer algumas perguntas e, ao terminar, se sente aliviada por ter tirado todas as dúvidas. Alguém tem mais alguma pergunta? Se a bolsa da mamãe não pode ficar no micro-ondas, por que é que ela cabe... Já de noite, Lisa explica para a família que eles não precisam mais de computadores nem de livros e que o novo ensino da escola é muito bom. Bart comenta que aprendeu a não beber água de nascentes. Abe fica surpreso e diz que ele e todos os seus irmãos falecidos bebiam água de rios. Marge começa a ler um artigo sobre a educação Waldorf e comenta que todos usam chapéus o ano inteiro. Ela fica feliz com aquilo e diz que terão reuniões todas as semanas. Às sextas-feiras, Homer fica chateado e comenta que deve haver alguma forma de escapar daquilo. Ele pergunta se tem alguma menção sobre pais ou mãe no cartão. Marge começa a ler e percebe que há o nome dos dois no convite. Homer fica furioso e diz que não vai usar nenhum chapéu, pois as pessoas podem pensar que ele é careca. A cena muda para o dia da reunião. Homer se senta e Skinner explica que vão começar a reunião com a apresentação de uma música escolar projetada pela primeira turma. Homer fica ainda mais bravo e pergunta como eles conseguiram confundir filtros de linha com estabilizadores. As crianças começam a cantar e Homer se anima com a apresentação. Ele começa a cantar junto e faz um show com todos os alunos. Homer comenta que se sente como Beethoven com aquilo. Me sinto como Beethoven quando Charles Grodin finalmente o aceitou como seu cão. Já no outro dia, Homer está no bar do Moe. Homer comenta que a escola está incrível e que eles aprendem as coisas na prática. Lenny pergunta se a escola está tão boa por causa disso e por que Homer não ajuda o Bart com a lição. Homer responde que Bart está fazendo a lição naquele exato momento. Bart começa a servir cerveja em um copo. Moe explica que ele não pode colocar 2/3 no copo, e sim 1/3. Moe ri e comenta que Bart está aprendendo, e que o segredo para a quantidade menor não ser percebida é balançar o copo. Mais tarde, Willie reúne os alunos e começa a explicar sobre matemática. Willie usa uma minhoca como exemplo. Ele parte a minhoca no meio e comenta que agora eles têm 2 minhocas. Todos os alunos ficam encantados com a demonstração. Lisa aparece e comenta que Skinner quer Willie como treinador da equipe de matemática. Willie fica surpreso e diz que vai consultar sua supervisora. Willie conversa com o robô de limpeza e comenta que vai fazer parte da equipe. Mais tarde, Willie pergunta quanto ele receberia se ganhasse 3 centavos por metro quadrado e tivesse que limpar 2.500 metros quadrados. Um dos alunos comenta que Willie recebe uma mixaria por aquilo. Willie concorda e diz que vai atrás dos seus direitos. Ele começa a correr atrás do carro do superintendente, chamando-o de enganador e dizendo que ele vai pagar por aquilo. Bart se prepara e joga um ovo que acaba acertando a cabeça do superintendente, fazendo-o bater o carro. Ganador de Willie! Willie fica surpreso e pergunta quem foi o responsável por jogar aquele ovo em um ângulo perfeito de 45 graus. Perfeitamente, Bart se apresenta e diz que foi ele. Willie arrasta Bart e comenta que ele será o novo capitão da equipe de matemática.
Um dos garotos comenta que ele já era o capitão. Willie tira os óculos do garoto, coloca nos olhos de Bart e comenta que ele não é mais. Bart e o antigo capitão batem a cara. De matemática. Já era a hora. Mas eu sou o capitão. Não é mais. Eu não vejo nada. Não vejo nada. No outro dia, todos vão para a escola rica para uma revanche. O professor explica que todos ali estão preparados para umas contas grandes e uma enorme revanche. Willie começa a ficar ansioso. De repente, um garoto aparece e pergunta se Willie pode dizer para qual faculdade ele deve ir, confundindo o chapéu dele. Willie comenta que aquilo não é um chapéu seletor. O garoto implora e diz que as inscrições vão ser feitas em breve. Willie concorda e faz o seu chapéu falar que ele deve ir para Miami de Ohio. O garoto fica triste, mas aceita o destino. A competição se inicia e o professor faz a primeira pergunta. Lisa acerta com facilidade. O professor marca ponto para a equipe de Springfield e comenta que a resposta foi bem rápida. Bart fica sem entender e comenta que ninguém havia falado que teria matemática envolvida. Lisa responde que eles disseram que teria matemática e lembra que Bart é o capitão da equipe de matemática. Bart comenta que pensou que não precisaria falar ou fazer nada e que achava que seria como um capitão de cruzeiro italiano. Matemática, e você é o capitão da equipe de matemática. Eu achei que não ia precisar fazer nada, que nem um capitão de navio de cruzeiro italiano. A competição continua e as equipes começam a empatar. Springfield começa a ter uma boa pontuação, mas ainda está empatada com a outra escola. O professor anuncia que o placar está empatado, faltando apenas um ponto para definir o vencedor. Ele anuncia a última questão e explica que eles têm que construir 9 triângulos não sobrepostos na letra M. Bart começa a olhar para Homer e percebe que o cabelo dele dá a resposta da questão. Homer se levanta e comenta que sabe a resposta. Todos ficam impressionados. Bart explica que, para alguém cujo cabelo do pai tem o formato de M, aquela questão é fácil. Bart vai até Homer e desenha a solução na testa dele, usando o cabelo. Homer comemora e comenta que virou solução para alguma coisa. O professor comenta que aquilo parece interessante e declara que a equipe de Springfield é a vencedora daquele campeonato. Homer comenta que aqueles garotos podem ser mais ricos e mais bonitos, mas eles venceram um concurso para mostrar que podem igualar as séries, mesmo não tendo muito dinheiro e conhecimento para isso. Em ação, venceu! Vocês podem ser mais ricos e mais bonitos, mas nós vencemos um concurso para igualar a série. Skinner comenta que aquele troféu vai ficar lindo na vitrine dele e que será um novo marco histórico para a escola. Ele pede para Willie construir uma vitrine para colocar o troféu. Willie concorda, mas comenta que tem uma coisa que eles devem agradecer por todo aquele sucesso, algo que o incentivou a continuar ensinando os alunos. Willie comenta que foram os baixos padrões os responsáveis por aquela grande vitória. Te devemos agradecer por este sucesso. Os baixos padrões. Os baixos padrões! Já de noite, Willie e a equipe vencedora estão comemorando a vitória em uma pizzaria, comendo uma rodada de pizza paga pela escola. Lisa aparece e comenta que o Willie é incrível por ter ensinado aquelas coisas e que o inventor escocês, responsável por inventar a vara de medida, também ajudou muito a descobrir as respostas de inúmeras questões. Willie explica que, na verdade, aquela vara de medida não foi inventada por um grande cientista, nem para fins científicos. Lisa fica sem acreditar e pergunta para que aquela vara foi inventada. Willie explica que ela era usada para punir ladrões de ovelhas e que aqueles nós serviam para, caso acertassem o ladrão, ele sentir mais dor com a pancada e aprender a nunca mais roubar. Lisa fica surpresa e comenta que não gostaria de saber tais coisas sobre a Escócia. Ela pergunta se Willie pode contar algo bom sobre a Escócia. Willie comenta que, às vezes, quando faz muito frio, a neblina toma conta de toda a região, criando uma atmosfera assustadora para quem não está acostumado. Ele diz que as pessoas acabam caindo em buracos ou rios porque não enxergam nada e depois ainda cobram para resgatá-las. Lisa fica ainda mais entediada e volta a beber seu energético. E às vezes a neblina se instala e deixa tudo absolutamente terrível. Muito convidativo. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.